Atenção, equipe de reportagem, por favor. Olá, boa noite. Participantes do Fórum de Debates promovido pela Prefeitura anunciaram hoje qual seria o novo valor da passagem de ônibus da capital. O preço sugerido é de R$ 2,80. Se for aprovado, o aumento será de 24%. A espera é sempre longa e o serviço incomoda a população. Todos os dias, uma média de 700 mil pessoas utilizam o transporte público em Manaus. E nesta semana, a polêmica é o reajuste da tarifa. Depois de 3 dias de debate sobre o reajuste da tarifa de ônibus, o fórum promovido pela Superintendência Municipal de Transportes Públicos chegou a uma conclusão na tarde desta quinta-feira. O valor sugerido é de R$ 2,80, 55 centavos a mais do que o atual valor pago pelos passageiros. Agora, a proposta segue para aprovação ou não do prefeito de Manaus, Amazonino Mendes, que tem até o próximo dia 22 para decidir. Data em que a prefeitura assina o contrato com as 9 empresas vencedoras da licitação do transporte público. Nas ruas, o novo valor desagradou. Acho um absurdo isso porque o ônibus está lotado, né? Então deveria melhorar mais as possibilidades todinha dos ônibus aqui e não tem como desse jeito. R$ 2,80 tá muito. O salário mínimo aumentou o quê? Aquela merreca que não presta para nada. Está sendo um absurdo, porque do jeito que os ônibus estão hoje em dia aí, todo quebrado, a gente pega o ônibus todo quebrado aí, está sendo um absurdo esse preço. Segundo informações da prefeitura, com a chegada dos ônibus novos, a tarifa precisa ser reajustada. Se aprovado, o novo valor deve entrar em vigor na segunda quinzena de junho. O carregador Reginaldo Brazão Maciel, de 44 anos, morreu na tarde de hoje, por volta de meio-dia, no bairro João Paulo II, zona leste de Manaus. Na última terça-feira, ele sentiu dores no corpo e teve febre. Foi atendido no SPA do Galileia, fez teste de dengue e o resultado deu negativo. Depois de ter voltado para casa, continuou a sentir os sintomas. A suspeita é que a causa da morte seja dengue hemorrágica, já que, segundo parentes, ele sangrou por várias vezes antes de morrer. Familiares e autoridades em saúde aguardam um laudo do IML que vai identificar as causas da morte. Fiscais do Instituto Nacional de Pesos e Medidas fizeram hoje uma blitz em postos flutuantes da cidade. A operação continua até a próxima quinta-feira. 6 agentes do IPEM visitaram pelo menos 8 postos, os chamados pontões, espalhados pela orla da capital. O objetivo da operação era verificar se as bombas de combustíveis estão dentro dos requisitos estabelecidos pelo Inmetro. A questão de vazamento por possíveis contaminação por um posto se localizar às margens do rio e o critério da quantidade. Ou seja, o objetivo é verificar se o que o consumidor está pagando em litros realmente está entrando na embarcação. No último ano, a fiscalização condenou aproximadamente 30% dos postos da cidade pelas mais variadas irregularidades, como a deste estabelecimento localizado à frente da Feira da Panair, que dava ao cliente uma quantidade menor de gasolina que a solicitada. Eu tirei 20 litros na medida de volume, então não deu 20 litros, deu 19.800 mililitros. Aurélio, ele falou que seria um problema mecânico, problema da bomba. O que você acha? Bom, mas aí ele tem a medida de volume deles, é para toda semana, então em dois dias, o dia que ele quiser, ele faz a medição justamente para detectar esse erro. Para o proprietário, o problema não se trata de uma adulteração. Foi um erro que vai ser consertado, com certeza. Você acredita que foi um problema da bomba mesmo, sim, alguma coisa mecânica? Com certeza, é da bomba. A partir de janeiro, o trabalho de fiscalização ficou mais fácil por conta desse computador de bolso. Agora, os dados coletados são exportados para o sistema no momento da própria visita. Cada empresa tem uma pasta no banco de dados. Assim, é possível verificar os históricos dos postos. No momento que é digitado o CNPJ ou o CPF do fiscalizado, é apresentado todo o registro dos anos anteriores. Então nós temos como acompanhar se ele foi autuado no passado, se ele vem se mantendo nessa prática ou se foi uma situação inusitada. A notificação é impressa na hora e é entregue aos empresários, que têm 10 dias para apresentar uma defesa junto ao Instituto.
Se for comprovada a irregularidade, os postos podem ser multados em até R$ 600 mil. Um homem foi assassinado agora à tarde na rua 1º de Maio, no bairro São Raimundo, zona oeste de Manaus. Silas da Silva Maciel, de 18 anos, foi atingido por 3 tiros, um na nuca e 2 nas costas. O suspeito estava a pé e, depois de fazer os disparos, entrou em um carro e fugiu. A polícia suspeita que Silas estava envolvido com a venda de drogas na área conhecida como Igapó. O governador do estado, Omar Aziz, visitou hoje as instalações do PROAMA, o programa Água para Manaus, uma aposta do poder público para tentar resolver o problema da falta d'água na capital. O governador Omar Aziz chegou à sede do PROAMA, o programa Água para Manaus, acompanhado por vários vereadores. O novo reservatório, construído próximo ao Encontro das Águas, um investimento de R$ 333 milhões, é a aposta do estado para resolver o problema crônico da falta de água na capital. As obras começaram em julho de 2009. A expectativa do governo do estado é que em até 30 dias todo esse sistema aqui do PROAMA esteja funcionando para suprir a necessidade das zonas mais populosas de Manaus, norte e leste. A Águas do Amazonas hoje ela tem na ponta do Ismael em torno de 7 metros cúbicos por segundo. Aqui vai ter 2,5 metros por segundo. Os sistemas isolados que nós temos em Manaus, em torno de 1,5, 2 metros cúbicos por segundo. Mais a do Mauazinho, 1 e pouco também. Então você vai ter mais de 10 metros cúbicos por segundo. Isso é água suficiente para abastecer uma cidade de 2 milhões de habitantes. O que tem que ser feito são investimentos para que essa rede chegue à população, né? E aí cabe à companhia, que é concessionária, fazer esses investimentos. Segundo o projeto do reservatório, ao término da primeira etapa, cerca de 300 mil moradores das zonas norte e leste vão ter água encanada. Depois de concluído, o PROAMA vai beneficiar 500 mil pessoas do perímetro urbano de Manaus. A Câmara Municipal promete fiscalização. Fiscalizando, ajudando nos projetos a andarem e forçar audiências públicas e também levar às comunidades o interesse da parceria tanto da pessoa aqui, do morador, quanto dos governos que estão atuantes em relação à água. O governador Omar Aziz também falou sobre a primeira visita da presidente Dilma Rousseff ao Amazonas, confirmada para o próximo dia 22. Entre os assuntos está o investimento para a Copa do Mundo de 2014. Ela conversou comigo anteontem ao telefone e disse a mim que tinha que vir a Manaus e queria lançar um programa de combate ao câncer de útero, de colo de útero e combate ao câncer de mama. E queria aqui reafirmar os compromissos assumidos conosco lá atrás, antes da eleição, quando se assumiu compromissos em relação à prorrogação da Zona Franca de Manaus, em relação à mobilidade urbana e as ajudas que nós precisamos para a realização da Copa do Mundo em 2014. Depois do intervalo, deputados discutem falhas na geração de energia no estado. E mais, beneficiários do Bolsa Família devem fazer recadastramento? É daqui a pouco.